Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. As regiões mais afetadas pelos furtos de veículos na capital são a região de Venda Nova e Noroeste. A Polícia Militar revela queda no número de casos, mas a população continua insegura e com medo de parar o carro na rua, mesmo em locais movimentados. Os detalhes com o repórter Júlio Vieira. Embora dados preliminares da Polícia Militar em 2012 indicarem uma redução superior a 40% nos furtos de veículos na região de Venda Nova, principalmente em duas das avenidas mais visadas pelos bandidos, de acordo com a própria PM, Vilarinho e Padre Pedro Pinto, a população local ainda se sente insegura e incomodada com os casos na região. É a situação do morador do bairro Serra Verde, que vive no local há 15 anos, o pesquisador jurídico Eduardo de Oliveira, que relata a presença constante de pessoas estranhas rondando a região. Passa gente assim estranha na rua e fica olhando para dentro dos carros, às vezes em dupla, né? A maioria em dupla. E é como se eles estivessem escolhendo carro que eles querem. Quando você deixa o carro na rua, você realmente chega a ficar com medo, né? Sim, a gente evita, né? Ainda mais que depois o bairro cresceu, ele ficou um pouco mais visado, né? Morador do bairro Mantiqueira, também na região de Venda Nova, o agente de segurança patrimonial, Davis Barros, diz que nem mesmo dentro da própria garagem o carro foi poupado pelos bandidos. O carro da família aqui já foi roubado dentro da garagem. Foi arrombado durante a madrugada e teve o som do carro roubado dentro da garagem. Pularam o muro. Luciene Alves da Silva, síndica de um prédio com 16 apartamentos no bairro Jaqueline, diz que o próprio marido foi vítima dos ladrões de carros e que a população local está longe de se sentir segura. No cotidiano está acontecendo muito. Meu marido já foi vítima de aparecer carro roubado no nosso estacionamento. Está todo mundo inseguro, né? O major Westerley Martins, responsável pelo policiamento na região de Venda Nova, assume que é difícil prender suspeitos de furtar veículos, já que muitas vezes eles não deixam pistas de que vão cometer o crime. É uma situação um pouco mais difícil, porque muitas vezes a Polícia Militar realiza busca nesse cidadão e não encontra nada, não encontra arma, não encontra droga, então não tem como coibir a presença dessa pessoa. E entretanto, em seguida, ele às vezes deixa o que a gente chama de chave micha, né, escondida em algum lugar, e numa ação muito rápida eles acabam retirando o veículo. O Relações Públicas Guilherme Lino, que já sofreu 2 tentativas de furto de veículo no bairro onde mora, o Santa Mônica, demonstra indignação ao perceber que o trabalho da polícia é transferido para o setor privado. Existe um rapaz que trabalha há muitos anos aqui fazendo uma espécie de patrulhamento mesmo no bairro, só que ele não tem uma preparação para evitar esse tipo de coisa. Olha o ponto que nós chegamos. O cidadão tem que fazer trabalho de militar na rua de Belo Horizonte. É chata, chega a ser ridículo. Na região noroeste de Belo Horizonte, o cenário não é muito diferente do constatado em Venda Nova. Letícia Ligório, presidente da Associação dos Moradores da Vila São Francisco das Chagas, que representa um dos bairros mais importantes da regional, o Carlos Prates, conta que o furto de veículos é uma preocupação crescente entre a população local. A situação aqui não está nada boa. A gente tem que ter um certo cuidado, não é com qualquer lugar que você pode estar estacionando seu veículo. Meu sogro teve o carro dele roubado, não conseguiu recuperar, o primo do meu marido da mesma forma, e mesmo assim os furtos continuam acontecendo. A gente não vê uma solução para acabar com esse problema. Para tentar reduzir o número de furtos de veículos em Belo Horizonte, principalmente em regiões mais visadas pelos bandidos, como a Noroeste e Venda Nova, a Polícia Militar pede apoio da população, que deve denunciar e chamar a corporação em casos de movimentações suspeitas. De acordo com a PM, entre 2010 e 2011, somente na Avenida Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, houve um aumento de 45% no número de veículos furtados. Já este ano, houve redução superior a 40% na mesma região no primeiro semestre. A corporação atribui a queda ao trabalho conjunto feito com a população e as ações de fiscalização que foram intensificadas, como a colocação de policiais à paisana pelas ruas da região. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. São 10h29 e na sequência do Grande BH em Pauta, falamos agora com o vice-presidente do Sindicato das Seguradoras dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, Ângelo Vargas Garcia. Ângelo, bom dia. Bom dia, Antonelli, bom dia, Thaís, bom dia, ouvintes da Band News FM. Ângelo, essas estatísticas de roubo, elas encarecem o valor das apólices de seguro. Certo, Antonelli. O seguro, ele é calculado de acordo com a avaliação de cada risco, a idade do condutor, estado civil, o uso do carro,
locais de circulação e também um peso para a conjuntura, que define a sinistralidade que as companhias fazem seus cálculos. Então a taxa e o índice de roubo e furto, sem dúvida, influencia no custo do seguro. Bom, na matéria que a gente veiculou agora, antes da sua entrevista, Ângelo, falávamos sobre a região noroeste de Belo Horizonte, conhecidamente, por estatística comprovada, a região onde mais carros são roubados ou furtados em Belo Horizonte. Esse tipo de região, o proprietário do veículo que mora nesse tipo de região, ele paga um seguro mais caro ainda, né? Sem dúvida, Antonélio. Os locais de circulação que os veículos, na maior parte do tempo, circulam, são considerados para a taxa do seguro. E realmente a região noroeste, numa pesquisa que eu fiz aqui com algumas companhias, tem um custo de seguro aproximadamente em torno de 20% superior a uma pessoa que circula mais na região centro-sul, por exemplo. Entendi. Você falou que vários elementos são levados em consideração na hora de se fazer uma apólice de seguro, na hora de se fechar um seguro junto ao consumidor, junto a um cliente. Você falou de idade, você falou de perfil, se é solteiro, se é casado, se tem garagem em casa, tudo isso é levado em consideração para compor aquele valor. Sim, sem dúvida. À medida que o tempo vem passando, as companhias vêm adquirindo aí um banco de dados, de informações, e todos esses elementos são muito importantes na tarifação e na cobrança do seguro. Ângelo, e o brasileiro? O brasileiro está fazendo mais seguro? Ele está mais preocupado com essa questão de preservar, de cuidar do patrimônio dele? Está sim, Antonélio. Para você ter uma ideia, este ano o mercado segurador brasileiro está crescendo na ordem de 21%. Então tudo isso é reflexo de um desenvolvimento econômico, de uma cultura e do medo também, né? As pessoas estão mais preocupadas em proteger o seu patrimônio. Bom, então com esse aumento do consumo a gente pode esperar uma queda gradual aí a médio e longo prazo do valor do seguro, né? Esse inclusive é o objetivo do mercado segurador. A gente ainda tem muita coisa a fazer ainda, a quantidade de pessoas que adquirem seguros ainda, apesar do crescimento, ainda é baixo comparando com outros países, mas nós temos também que trabalhar e torcer e ajudar as autoridades públicas para que essa conjuntura que a gente tenha presenciado atualmente de violência e de aumento da criminalidade também reduza, para que a gente não tenha tanto impacto no custo do seguro. É verdade. Ângelo, a questão do furto, o furto é quando o carro é simplesmente levado, e a questão do roubo é quando existe o emprego da violência para se obter, para subtrair o veículo, no caso, o carro roubado. Inclusive até relatos aí de pessoas, relatos e casos de pessoas que morreram nessas ações, perderam a vida por causa de um carro. A questão da tecnologia, rastreador, alarmes mais modernos, bloqueadores, tudo isso dificulta muito a vida do amigo do alheio aí, do bandido, mas parece que esses bandidos estão migrando para mais essa questão do roubo em si, da aplicação da violência no roubo do carro. Você tem essa percepção também, Ângelo? Você tem toda a razão, Antonélio. A tecnologia hoje desenvolvida para segurança dos veículos tem feito essa migração do furto para o roubo. Que para a sociedade, para as pessoas, a gente fica até pior, né? Porque a gente fica submetido a uma violência que nós não deveríamos passar. É verdade. E o que você recomendaria para quem tem um carro, para quem comprou um carro, além do seguro, claro? Você pode colocar o que no seu veículo? Trava, rastreador? Funciona essa questão do rastreador, Ângelo? Funciona. As estatísticas têm demonstrado que há uma recuperação de veículos acima da média quando os veículos são dotados desses mecanismos de rastreamento e de acompanhamento via satélite, por exemplo. Muito bem, fica a dica então para você que está adquirindo seu primeiro, está adquirindo um novo carro, quer colocar um pouquinho mais de segurança no seu dia a dia aí, fica a dica do Ângelo Vargas Garcia, o Ângelo que é o vice-presidente do Sindicato das Seguradoras dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Ângelo, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você.